O carro de luxo dele morreu no meio da rua. Ela se aproximou e ofereceu ajuda. Ele riu na cara dela, cometendo o maior erro de toda a sua vida. O que aquela faxineira fez em seguida deixou todos os presentes em estado de choque absoluto. Eu posso consertar isso. Ricardo parou de gritar ao telefone. Virou-se devagar, com uma expressão de total incredulidade. Uma mulher vestindo um uniforme azul surrado estava parada bem ao lado do capô fumegante. Carregava uma mochila velha nas costas. Suas mãos eram calejadas e marcadas pelo trabalho pesado. O quê? Marta apontou diretamente para o motor. Seu carro. Eu sei o que ele tem. Posso resolver o problema. Ele a olhou de cima a baixo, escaneando sua aparência com desprezo indisfarçável. Soltou uma risada seca e cortante. Você? Guardou o celular no bolso do terno de grife. Ajeitou o Rolex de ouro no pulso. 3 pessoas pararam na calçada para assistir à cena. Uma senhora segurou com força suas sacolas de compras. Um entregador freou a bicicleta e apoiou um pé no asfalto. Moça, você é mecânica? Marta respirou fundo, enchendo os pulmões de ar e coragem. Eu entendo de motores. Ricardo deu 2 passos ameaçadores na direção dela. Cruzou os braços sobre o peito estufado. Entende de motores? Repetiu ele lentamente, cada sílaba gotejando um desprezo profundo. Você limpa banheiros e diz que entende de motores. O entregador abaixou a cabeça, sentindo a humilhação alheia como se fosse sua. Senhor, eu realmente posso. Quanto você ganha por mês? Silêncio. Responde, quanto? R$ 1.200. Ele sorriu. Foi aquele tipo de sorriso frio que congela o sangue nas veias. Este carro vale R$ 800.000. Bateu com a palma da mão aberta no capô quente. Você acha que eu vou deixar alguém que ganha R$ 1.200 encostar a mão numa máquina dessas? A multidão cresceu. 6, 7 curiosos. Alguém sacou o celular para começar a filmar. Marta apertou com força a alça da sua mochila. Os nós dos seus dedos ficaram brancos pela tensão. Eu só queria ajudar. Então ajuda. Ele apontou bruscamente para a calçada. Sai da minha frente. 2 homens de terno escuro saíram do prédio ao lado. Segurança privada. Ricardo fez um sinal para eles. Tirem ela daqui. O maior dos seguranças deu um passo à frente. Parou. Olhou Marta nos olhos. Ela não se mexeu 1 milímetro. Ricardo avançou, perdendo a paciência. Segurou o braço dela. Apertou com uma força desnecessária. Você não entende. Gente como você não conserta coisas. Gente como você limpa a sujeira de gente como eu. Empurrou-a. Marta cambaleou para trás. A mochila caiu pesadamente no chão de concreto. 10 pessoas assistiam agora. Ninguém disse uma única palavra. Por que uma simples faxineira insistiria em consertar um carro de luxo tão caro? O ronco do motor falhando ecoou na rua movimentada. Marta fechou os olhos por um segundo. Aquele som. Ela conhecia aquilo intimamente. Sua mente viajou 15 anos no tempo. Oficina Mecânica Santos. O cheiro pungente de graxa e óleo queimado. Ferramentas penduradas na parede como se fossem troféus de guerra. Passa a chave 13, Martinha. Ela tinha 12 anos. Mãos pequenas, mas incrivelmente firmes. Entregou a ferramenta ao pai. José dos Santos estava debaixo de um Fusca azul. Sorria largamente enquanto trabalhava. Tá vendo isso aqui? Esse é o coração do carro. Marta se agachou para ver melhor. Seus olhos brilhavam de fascinação. Um dia eu vou ser engenheira, pai. Vou consertar carros importados. Vai sim, minha filha. Você tem mão de ouro. Ele limpou a graxa nas calças de trabalho. Puxou a filha para um abraço apertado e caloroso. Mas nunca esqueça uma coisa, não importa o carro, seja uma Mercedes ou um Fusca, o respeito é o mesmo. Marta sorriu. Guardou aquelas palavras no fundo do seu ser. Então, a memória escureceu. O mesmo pai. 3 anos depois, sentado à mesa da cozinha. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma carta. Ele disse que eu roubei as peças originais. A voz dele quebrou ao falar.
Disse que troquei por genéricas e embolsei a diferença. Sua mãe chorava num canto da sala. José, você tem como provar o contrário? Não guardei a nota. Ele pagou em dinheiro vivo. Foi há 3 meses. Marta estava parada na porta. 15 anos. Uniforme da escola. Quem fez isso, pai? José levantou os olhos vermelhos de choro. Um cliente rico, muito rico. Ele tem advogados caros. Eu só tenho a minha palavra. A palavra dele não bastou. A oficina fechou em 2 meses. As dívidas engoliram tudo o que tinham. José dos Santos nunca mais foi o mesmo. Última memória. A mais dolorosa de todas. Marta, aos 19 anos, em frente à faculdade de engenharia. Carta de aprovação na mão. José no leito de um hospital público. Câncer avançado. Tratamento impagável. Ela rasgou a matrícula em 1000 pedaços. Eu vou trabalhar, pai. A gente vai conseguir. Ele segurou a mão dela com a pouca força que restava. Tão fraca agora. Não desiste do que você é, Marta. Promete. Eu prometo. Mas ela desistiu. Virou faxineira. 3 empregos. 6 dias por semana. O pai morreu 4 meses depois. Uma buzina arrancou Marta de volta à realidade. Ei! Vai ficar aí parada o dia todo? Ricardo gritava do outro lado da rua. Braços cruzados. A impaciência estampada no rosto. Ela piscou. A oficina sumiu. O pai sumiu. Só restou a rua quente, o carro quebrado e aquele homem arrogante. Marta se abaixou. Pegou a mochila do chão. Dentro dela, o kit de ferramentas que sobrou da oficina. A única coisa que restou do pai. E um conhecimento que ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar dela. Mesmo que usasse uniforme de faxineira, mesmo que suas mãos cheirassem a desinfetante, ela ainda era a filha de José dos Santos. Ela ainda sabia consertar qualquer motor. Marta deu 3 passos decididos na direção do carro. Por favor, me dá 5 minutos, só para olhar. Ricardo nem se virou. Bruno já está vindo, um mecânico de verdade. Ele voltou para o telefone, discando outro número com fúria. Marta parou ao lado do capô. A fumaça tinha diminuído, mas o cheiro de superaquecimento era inconfundível. É a bomba d'água! Ela falou alto o suficiente para ele ouvir. A correia deve ter arrebentado, por isso o motor ferveu. Ricardo baixou o celular. Olhou para ela com um tédio absoluto. Você é surda ou é burra? Nenhum dos dois. Então some. Um segurança se aproximou. Tocou o ombro dela de leve. Moça, melhor sair. Marta recuou 2 passos. Não mais que isso. A multidão tinha virado plateia agora. 15 pessoas. Alguns sentados no meio-fio. Uma adolescente gravava tudo para o TikTok. Ricardo fez um gesto para o prédio espelhado atrás dele. Carlos, se ela não sair, chama a polícia. O segurança suspirou. Não queria fazer isso. Moça, tá bom. Marta levantou as mãos em sinal de paz. Tá bom. Mas ela não foi embora. Ficou ali, na calçada, a 5 metros de distância, observando. 10 minutos depois, uma van branca parou. O logo da concessionária brilhava na lateral. Um homem de macacão impecável desceu. Carregava uma maleta de ferramentas cromada. Ricardo abriu um sorriso de alívio. Bruno, finalmente. Eles se cumprimentaram. Um aperto de mão firme. Bruno era tratado como igual. E aí, doutor Ricardo, o que aconteceu? Não sei. Estava dirigindo normal e do nada começou a ferver. Bruno abriu o capô. Analisou a situação em silêncio. Ricardo ofereceu água mineral. Bruno aceitou. Marta apertou os dedos. Aquela diferença de tratamento, aquele abismo social. 10 minutos de análise técnica. Bruno coçou a cabeça, duvidoso. Olha, doutor Ricardo, vai precisar de guincho. Isso aqui tem que ir para a concessionária. Mas o que é? Difícil dizer sem desmontar. Pode ser bomba, pode ser válvula termostática. Marta não aguentou. É a bomba, levantou a voz da calçada. A correia partiu, olha embaixo, deve ter pedaços. Bruno virou, franzindo a testa. Ricardo suspirou alto, dramaticamente.
Sério que essa mulher ainda está aqui? Bruno olhou para Marta. Olhou para o uniforme, de volta para Ricardo. Quem é? Ninguém. Uma faxineira que acha que é mecânica. Bruno deu de ombros desinteressado. Voltou a atenção para o motor, mas por instinto se abaixou. Olhou embaixo do carro. Ficou em silêncio por 5 segundos eternos. Levantou segurando um pedaço de correia partida. A plateia murmurou surpresa. Ricardo pigarreou. Então, é a bomba? Aparentemente. Bruno não olhou para Marta. Mas ainda precisa de guincho. Não dá para trocar aqui na rua. Dá sim. Marta deu um passo à frente. Com as ferramentas certas, dá para fazer em 40 minutos. Bruno a ignorou completamente, como se ela fosse vento. Doutor Ricardo, vou ligar para o guincho. Não. Ricardo olhou para o relógio. Um Rolex de ouro maciço. Não tenho 3 horas para esperar guincho. Quanto tempo você demora se for buscar a peça e trocar? Bruno hesitou. Umas 2 horas, talvez mais. Tem que ir até a concessionária, pegar a bomba, voltar. Droga. Ricardo chutou o pneu com frustração. Marta respirou fundo. O coração estava acelerado. Ela podia fazer isso. Sabia que podia. Mas e se falhasse? E se errasse na frente de todos? A voz do pai ecoou na cabeça. Você tem mão de ouro, Martinha. Será que ainda tinha? Fazia 15 anos que não consertava um carro de verdade. 15 anos limpando privadas, passando pano, lavando louça. E se ela tivesse esquecido? E se o conhecimento tivesse enferrujado junto com as ferramentas? Marta olhou para as próprias mãos, calejadas, vermelhas de água sanitária. Não eram mais mãos de mecânica. Talvez Ricardo tivesse razão. Talvez ela devesse apenas ir embora, voltar para casa, tomar banho, dormir, esquecer. Gente como você limpa a sujeira de gente como eu. A frase voltou, afiada, cortante como navalha. E com ela outra memória. O pai no hospital. Mãos trêmulas, olhos fundos. Não desiste do que você é, Marta. Ela tinha prometido. E tinha quebrado a promessa todo dia nos últimos 10 anos. Marta fechou os olhos. 3 segundos. Quando abriu, a decisão estava tomada. Tinha medo, tinha vergonha, tinha 15 anos de ferrugem em cima, mas tinha também um kit de ferramentas na mochila. E um motor quebrado a 5 metros dela. Uma última chance, só uma. Marta deu 2 passos à frente. Eu tenho a ferramenta. A voz saiu firme agora. E eu sei exatamente o que fazer. Ricardo virou devagar, olhos semicerrados. Você não desiste, né? Não. Tá bom. Ele cruzou os braços, sorriu, aquele sorriso de predador. Vamos fazer diferente então. A multidão se aproximou, sentindo que algo ia acontecer. Eu vou te dar uma chance. Marta esperou. Você vai me explicar tecnicamente o que está quebrado. Se você souber mesmo, eu deixo você tentar. Pausa tensa. Mas se você errar... Ele apontou o dedo indicador para ela. Você admite na frente de todo mundo aqui que estava inventando, que é uma farsante, e pede desculpas. O ar ficou pesado. Bruno balançou a cabeça. Doutor Ricardo, isso não é necessário. Ela quer tanto provar alguma coisa. Ricardo não tirou os olhos de Marta. Então prova. 20 pessoas assistindo agora. Celulares apontados. Marta sentiu o suor frio na nuca. Era uma armadilha. Ela sabia. Mesmo que acertasse tudo, ele podia simplesmente dizer que ela errou. Mas não tinha volta agora. Tá bem. Marta assentiu. Pode perguntar. Ricardo apontou para o motor. Explica então. O que quebrou exatamente? Marta se aproximou do capô. Colocou as mãos na borda do metal quente. A correia dentada do comando de válvulas rompeu. Quando isso acontece, a bomba d'água para de circular o líquido de arrefecimento. O motor superaquece. Silêncio. Bruno piscou. A explicação estava tecnicamente correta. Ricardo deu de ombros. Qualquer um que usa Google sabe isso. Não terminei, Marta apontou. Pela quantidade de fumaça e pelo cheiro, o termostato também deve ter travado.
provavelmente na posição fechada. Isso agravou o problema. Um homem na plateia sussurrou para a esposa. Ela sabe mesmo. Ricardo ouviu. Não gostou nem um pouco. Bruno, ela tá certa? Bruno olhou para o chão, depois para o motor, depois para Marta. Tá, tecnicamente possível. Possível? Ricardo riu. Possível não é certeza. Ele pegou o celular, abriu a câmera, apontou para Marta. Pessoal, vocês estão vendo isso? Falou para a câmera como se estivesse ao vivo. Faxineira que acha que é engenheira. Decorou uns termos na internet e agora quer lacrar. 3 pessoas riram, risadas nervosas. Marta sentiu o rosto queimar. Eu não decorei nada. Não? Ricardo se aproximou. Câmera ainda gravando. Então me diz, qual o torque correto dos parafusos da bomba d'água desse modelo? Marta abriu a boca. Fechou. Você sabe ou não? Eu não sei de cabeça, mas não sabe. Ele virou o celular para a plateia. Ela não sabe. Óbvio que não sabe. Bruno carregou a maleta de volta para a van. Não queria mais fazer parte daquilo. Uma senhora na calçada balançou a cabeça. Decepcionada. Ricardo estava ganhando a plateia. Sabe qual o problema de gente assim? Ele guardou o celular. Voz alta agora, performática. Assistem um vídeo no YouTube e acham que são especialistas. Acham que podem fazer o trabalho de quem estudou, de quem tem diploma. Marta apertou os punhos. Eu estudei, fui aprovada em engenharia. E cadê o diploma? Silêncio. Não tem, né? Porque passar no vestibular não é nada. Terminar é que é difícil. E você não terminou. Você desistiu. Eu não desisti. A voz saiu mais alta que ela queria. Eu tive que escolher entre estudar e comer. Ah, claro! Ricardo fingiu compaixão. A vidinha é difícil. Todo mundo tem desculpa, né? Alguém gravava tudo agora. 3 celulares apontados. A adolescente do TikTok comentava baixinho para a câmera. Gente, isso tá ficando pesado. Marta respirou fundo. Tentou se recompor. Olha, eu não quero briga. Só quero ajudar. Ajudar? Ricardo deu um passo. Invadiu o espaço dela. Você quer aparecer. É diferente. Não é isso. Quer tirar uma selfie com o carro? Quer postar que consertou uma Mercedes? Ganhar uns likes? Eu só quero... Você quer o quê? Ele abriu os braços. Teatral. Me diz, o que você quer de mim? A raiva subiu. Quente, incontrolável. Respeito! Marta gritou. O eco ficou suspenso na rua. 25 pessoas paradas. Ninguém respirava. Marta continuou. Voz tremendo agora. Eu quero que você olhe para mim e veja uma pessoa. Não um uniforme. Não um salário. Uma pessoa que sabe fazer alguma coisa. Ricardo ficou em silêncio por 3 segundos. Então sorriu. Respeitável. Bateu palmas devagar. Lindo discurso. Emocionante mesmo. Pausa. Mas respeito se conquista. E você não conquistou nada. Ele apontou para o uniforme dela. Você limpa chão. Essa é sua conquista. Você passa pano, lava privada, esvazia lixo. Cada palavra era uma bofetada. E não tem nada de errado com isso. É trabalho honesto, mas não vem querer ser o que você não é. Marta sentiu os olhos arderem. Eu sei quem eu sou. Sabe? Ricardo inclinou a cabeça. Então por que está aqui? Por que não está em casa? Por que não está no seu lugar? A plateia estava dividida agora. Metade desconfortável, metade concordando em silêncio. Um homem de boné cochichou. Ele está certo. Ela está se metendo onde não foi chamada. Marta ouviu. Cada palavra. Ela tentou uma última vez. Me deixa olhar o motor. 5 minutos. Se eu não souber, eu vou embora. Eu prometo. Ricardo pensou. Olhou para o relógio de novo. Tá bom. Esperança brilhou nos olhos de Marta. Sério? Não. Ele riu. Claro que não. A esperança apagou. Você é uma piada, e eu não tenho tempo para circo. Ricardo abriu a carteira. Tirou uma nota de R$ 50. Amassou na mão, jogou no chão, aos pés dela. Pega. Compra um curso online. Quem sabe um dia você aprende alguma coisa de verdade. Marta olhou para a nota. Para ele. De volta para a nota.
lágrimas equilibradas na borda dos olhos, recusando cair. 30 pessoas assistindo. Ninguém defendeu ela, ninguém falou nada. A adolescente parou de gravar, constrangida demais para continuar. Bruno entrou na van, fechou a porta. Não queria testemunhar. Marta abaixou, pegou a mochila do chão, dedos tremendo tanto que quase derrubou. Ricardo acenou, gesto de despedida. Até nunca. Ela virou as costas, começou a caminhar. 3 passos, 4. A voz dele veio atrás, alto, para todos ouvirem. Ei, esqueceu o dinheiro! Marta parou. Não virou. Não preciso. Claro que precisa. Pega. Não! Pega! A voz dele ficou fria. É praticamente o que você ganha por dia, não é? Pega logo. Silêncio pesado. Marta fechou os olhos, virou devagar, olhou para a nota no chão, para Ricardo, triunfante, sorrindo, para a plateia, constrangida, cúmplice. Ela voltou, pegou a nota, guardou no bolso e disse a única coisa que conseguiu. Eu sei meu lugar. Marta caminhou 10 metros. A multidão se dispersava. O show tinha acabado. Ricardo voltou para o telefone. Ligando para o guincho finalmente. Ela chegou na esquina, parou. Encostou na parede de um comércio fechado, pernas bambas, a nota de 50 ainda no bolso, queimando como brasa. Marta tirou a mochila, abriu o zíper devagar. O kit de ferramentas estava ali, envolto num pano velho. Ela passou os dedos pelas chaves de boca, frias, pesadas. Cada uma tinha uma história. A chave Phillips, que o pai usou para ensinar ela a trocar velas. O alicate que ele disse que era extensão da mão de um mecânico de verdade. A lanterna pequena que ela ganhara no aniversário de 10 anos. Tudo ali, intacto, esperando. Marta fechou os olhos. A vergonha apertava o peito como torno. Eu sei meu lugar. Por que ela tinha dito aquilo? Por que tinha aceitado o dinheiro? Por que tinha virado as costas? Uma lágrima desceu. Depois outra. 15 anos. 15 anos limpando o que outros sujavam. 15 anos engolindo desrespeito. Abaixando a cabeça. Aceitando migalhas. E para quê? Para pagar contas, para sobreviver. Mas isso era viver? A voz do pai ecoou, mais alta dessa vez, impossível de ignorar. Não desiste do que você é, Marta. Promete. Ela tinha prometido, na frente dele, no leito de hospital, segurando aquela mão fria. E tinha quebrado a promessa todo santo dia. Mas não precisava continuar quebrando. Não hoje. Marta abriu os olhos, enxugou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para a rua. Ricardo ainda estava lá, gesticulando ao telefone. O carro ainda quebrado, fumaça ainda subindo, e ela ainda tinha as ferramentas, ainda tinha o conhecimento, ainda tinha as mãos. Marta se levantou, tirou o kit da mochila, desembrulhou. As ferramentas brilharam sob o poste de luz. Não eram novas, não eram cromadas como as de Bruno, mas eram dela, e funcionavam. Marta jogou a mochila vazia nas costas, segurou o kit com as 2 mãos e começou a caminhar de volta, passo firme, queixo erguido. A adolescente que tinha parado de gravar viu primeiro. Gente, ela tá voltando. 3 pessoas viraram, depois 7, depois 15. Marta atravessou a rua, direto para o carro. Ricardo ainda estava ao telefone, de costas. Não precisa de plataforma. Guincho comum resolve. Marta parou ao lado do capô, colocou o kit no chão, abriu com um clique metálico. O som fez Ricardo virar. Ele olhou para ela, para as ferramentas, de volta para ela. Desligou o telefone devagar. Você ainda está aqui? Marta não respondeu. Pegou uma chave de boca. Ei, eu tô falando com você. Ela testou o peso da ferramenta na mão. Perfeita. Ricardo deu 2 passos. Ficou entre ela e o carro. Você não vai encostar nesse carro. Marta finalmente olhou para ele, direto nos olhos. Você pode me pagar, pode me humilhar, pode jogar dinheiro na minha cara. Pausa. Mas não pode apagar o que eu sei.
A plateia se aproximou de novo, sentindo a mudança no ar. Ricardo riu, mas era riso nervoso agora. Você tá louca? Vai fazer o quê? Consertar à força? Marta se abaixou, pegou mais 3 ferramentas, organizou ao lado do pneu. Não preciso de força, preciso de 5 minutos. Eu não autorizei. Eu sei. Ela olhou para cima, ainda agachada. Mas eu não aguento mais pedir permissão para existir. Um homem na multidão soltou um "Eita!" baixinho. A adolescente voltou a gravar. Bruno saiu da van. Curioso agora. Ricardo abriu os braços, incrédulo. Alguém acredita nisso? Ela vai consertar meu carro com essas ferramentas de ferro velho? Marta não discutiu. Apenas tocou o capô. Ricardo segurou o pulso dela. Apertou. Eu não vou deixar. Ela não tentou se soltar. Apenas olhou para a mão dele. Depois, para o rosto dele. Então me tira daqui. Chama a polícia. Me prende. Silêncio. Mas quando o guincho chegar, quando você gastar 3.000 reais na concessionária, quando descobrir que era exatamente o que eu disse, ela se soltou com um puxão seco. Você vai lembrar desse momento. Deixa ela tentar. A voz veio de trás. Grave. Calma. Um homem de uns 60 anos se aproximou. Cabelos grisalhos, mãos grandes e calejadas. Ele olhou para o kit de ferramentas no chão. Parou. Olhou de novo. Essas ferramentas... Ele se agachou. Pegou a chave Phillips. Virou na mão. Eu conheço essas ferramentas. Marta o encarou. Coração acelerado. José dos Santos. O homem disse o nome com reverência. Essas eram do José, não eram? Ela sentiu a garganta apertar. Era meu pai. O homem fechou os olhos por um segundo. Depois estendeu a mão. Seu Osvaldo Ferreira. Tive uma oficina a 3 quarteirões da do seu pai. A gente se ajudava com peças. Marta apertou a mão dele, firme. Eu lembro de você. Seu Osvaldo olhou para ela com atenção. Você era pequenininha, vivia na oficina. Seu pai dizia que você tinha mão de ouro. Tinha. A voz dela falhou. Não sei se ainda tenho. Tem. Seu Osvaldo não hesitou. Essas coisas não se perdem, fica guardado aqui. Bateu no peito. Ricardo bufou alto. Que lindo! Reencontro emocionante, mas o carro continua quebrado. Seu Osvaldo virou para ele. Devagar. Você tem 30 anos? Ricardo piscou. Tenho 35, por quê? Eu tenho 40 anos de oficina. Consertei motor de Fusca a Ferrari. Seu Osvaldo cruzou os braços. E tô te dizendo, deixa ela tentar. Você nem sabe se ela consegue. Sei. Seu Osvaldo apontou para as ferramentas. Quem carrega esse kit há 15 anos não esqueceu de nada. A plateia murmurou aprovação. Bruno saiu completamente da van agora. Ficou ao lado, assistindo. Ricardo olhou ao redor, perdendo o controle da situação. Tá bom. Ele jogou as mãos para cima. Tá bom. Deixa ela tentar. Pausa dramática. Mas quando estragar tudo, eu processo. Ela e você. Seu Osvaldo sorriu. Pode processar. Ricardo se afastou. Encostou na parede. Braços cruzados. Marta respirou fundo. Seu Osvaldo se abaixou ao lado dela. Mostra o que você sabe, menina. Ela pegou a lanterna. Iluminou o motor. As mãos não tremiam mais. Marta apontou. A correia rompeu aqui. Vê os pedaços. Seu Osvaldo se inclinou. Vejo. Isso travou a bomba, e o termostato deve ter falhado também. Ela moveu a lanterna. Mas o problema real é esse. Apontou para um ponto específico. Vazamento de óleo. Antigo. Vê a crosta? Seu Osvaldo viu. Assoviou baixinho. Isso causou superaquecimento gradual. A correia não aguentou. Exatamente. Bruno deu um passo à frente. Curioso. Posso ver? Marta iluminou para ele. Bruno olhou. Ficou em silêncio por 10 segundos. Então falou meio relutante. Ela tá certa. A plateia explodiu em murmúrios. Ricardo empurrou a parede. Como assim tá certa? O diagnóstico dela tá correto. Bruno não tirou os olhos do motor. Eu não tinha visto o vazamento. Porque você não procurou. Marta não disse com raiva. Apenas fato.
Você só olhou o óbvio. Bruno coçou a nuca, constrangido. Eu assumi que era só a correia. Seu Osvaldo sorriu, orgulhoso. José ensinou ela a procurar a causa, não o sintoma. Marta guardou a lanterna, pegou a chave de boca. Vou precisar de uma bomba nova e correia. Ricardo deu 3 passos, parou na frente dela. Onde você vai arrumar isso? Vai tirar da cartola? Seu Osvaldo se levantou. Tem uma loja de autopeças 2 ruas daqui. Eu conheço o dono. Ela não tem dinheiro para... Eu pago. Seu Osvaldo já estava andando. Volto em 10 minutos. Ele parou, virou. E Ricardo, seu carro rodou quanto? 80 mil quilômetros. 72 mil. A bomba d'água devia ter sido trocada aos 60. Seu Osvaldo balançou a cabeça. Você não fez as revisões direito, por isso quebrou. Saiu antes de Ricardo responder. Silêncio. A adolescente narrava para o TikTok. Gente, reviravolta insana. A faxineira estava certa o tempo todo. Marta continuou examinando o motor, medindo mentalmente, calculando. Ricardo veio por trás. Você combinou isso, né? Voz baixa, acusatória. Sabia que ele ia aparecer. Armação. Marta nem virou. Eu não sabia que ele existia até 3 minutos atrás. Não acredito. Não precisa acreditar. Ela testou um parafuso. Só precisa esperar. Bruno se aproximou, hesitante. Posso ver as ferramentas? Marta acenou. Pode. Ele se agachou. Pegou algumas peças. Examinou com cuidado. Isso é de mais de 20 anos atrás. 32, Marta corrigiu. Meu avô comprou. Passou para o meu pai. Meu pai passou para mim. Bruno devolveu com delicadeza. Estão em ótimo estado. Eu cuido. Você realmente sabe o que está fazendo, né? Marta finalmente olhou para ele. Sempre soube. Bruno baixou os olhos, envergonhado. Desculpa por ter te ignorado antes. Você não foi o primeiro, não vai ser o último. 8 minutos depois, seu Osvaldo voltou. Sacola na mão. Bomba d'água nova. Correia, líquido de arrefecimento. Colocou tudo no chão ao lado de Marta. Tudo original. Nada de genérico. Ricardo veio conferir. Pegou a caixa. Leu. Isso tá certo. Admitiu contra a vontade. Marta abriu a embalagem da bomba. Passou os dedos pela peça. Perfeita. Ela olhou para seu Osvaldo. Quanto foi? 1.800. Eu pago de volta. Todo mês um pouco, mas eu... Não precisa. Seu Osvaldo apertou o ombro dela. Seu pai me ajudou quando eu precisei. Deixa eu retribuir. Lágrimas ameaçaram voltar. Marta piscou rápido, engoliu. Obrigada. Me agradece consertando esse carro. Marta pegou a primeira ferramenta. Respirou fundo. Posicionou no primeiro parafuso. Começou a soltar. O parafuso girou. Suave. Perfeito. E com ele algo dentro dela também se soltou. 15 anos de ferrugem, de dúvida, de vergonha. Caindo. Ricardo deu um passo à frente. Espera aí. Marta parou. Olhou para cima. Você não vai mesmo deixar ela fazer isso, vai? Ele olhou para seu Osvaldo, para Bruno. Se ela estragar, quem paga? Eu. Seu Osvaldo não hesitou. Eu também. Bruno surpreendeu a todos. Se ela estragar, eu assumo o reparo. A plateia aplaudiu. Alguns. Ricardo olhou ao redor, cercado. Isso é loucura. É justiça. A voz veio da adolescente. Celular ainda gravando. Deixa ela trabalhar. Ele não tinha mais saída. Ricardo recuou. Encostou no poste. E pela primeira vez desde que tudo começou, ficou em silêncio. Marta voltou para o motor. Soltou o segundo parafuso. Terceiro. Quarto. As mãos se moviam com memória muscular. Automáticas. Certas. Como se os 15 anos nunca tivessem existido. Como se ela nunca tivesse parado. Seu Osvaldo ficou ao lado, iluminando com o celular. Bruno do outro lado, passando ferramentas quando ela pedia. A plateia em semicírculo. 40 pessoas agora. Todos em silêncio. Assistindo uma faxineira fazer o impensável.
Marta removeu a última peça danificada. A bomba d'água antiga saiu com um ruído metálico, vazamento visível no eixo. Ela ergueu para seu Osvaldo ver. Olha, retentor completamente destruído. Seu Osvaldo assoviou. Quantos quilômetros rodando assim? Pelo desgaste? Uns 10, 15 mil. Ricardo ouviu de longe. Não comentou. Bruno se aproximou mais. Posso perguntar uma coisa? Pode. Como você aprendeu a diagnosticar só pelo som? Marta limpou as mãos num pano. Meu pai me ensinava de olhos fechados, ligava o motor e perguntava o que está errado. E você acertava? No começo não, errava muito. Ela sorriu de leve. Mas ele tinha paciência, dizia que motor fala, só precisa escutar. Bruno ficou quieto, processando. Eles não ensinam isso na concessionária. Não. Marta pegou a bomba nova. Lá ensinam a trocar peças, não a entender o carro. Ela posicionou a peça nova no lugar, milimetricamente. Seu Osvaldo segurou a lanterna mais perto. Precisa de ajuda? Não, já sei a posição. Os dedos dela trabalhavam rápido, seguros. Primeiro parafuso, apertado manualmente até o final. Segundo, terceiro. A plateia observava hipnotizada. Alguém comentou. Ela é rápida. Marta pegou a torquímetro emprestada de Bruno. Ajustou. Apertou cada parafuso na sequência correta. Por que nessa ordem? Bruno perguntou. Pressão uniforme. Se apertar errado, empenha a peça. Faz sentido. 10 minutos. A bomba estava instalada. Marta limpou o suor da testa. Pegou a correia nova. Mediu o comprimento. Conferiu os dentes. Perfeita. Começou a passar pelos rolamentos. Delicadamente. A correia deslizou, encaixou. Seu Osvaldo sorriu. Seu pai estaria orgulhoso. Marta não respondeu, mas os olhos brilharam. Ela estava ajustando a tensão quando aconteceu. Craque! Um som seco, alto. Marta congelou. Olhou para baixo. O tensor da correia. Rachado. A peça de plástico tinha uma fissura horizontal, fina, mas fatal. Não, ela sussurrou. Seu Osvaldo se abaixou. Viu o estrago. Isso não estava quebrado antes? Não. Acabou de rachar agora. Ricardo veio correndo. O que foi? O que você fez? Bruno chegou junto. Examinou. O tensor. Ele cedeu. Ela quebrou. Ricardo apontou. Eu sabia que ia estragar. A plateia murmurou. Preocupada. Marta respirou fundo. Coração disparado. A peça já estava comprometida. A pressão da correia nova só acelerou. Desculpa de incompetente, Ricardo gesticulava para todos. Vocês viram? Ela destruiu meu carro. Calma. Seu Osvaldo levantou as mãos. Isso tem solução. Tem? Marta olhou para ele. Esperança misturada com desespero. Tensor de plástico quebra direto, mas dá para improvisar. Como? Seu Osvaldo olhou ao redor, pensando. Você tem abraçadeira no kit? Marta revirou, pegou 2 abraçadeiras metálicas. Essas servem? Servem. Ele pegou uma. A gente prende o tensor na posição. Não é permanente, mas aguenta até a concessionária. Vai funcionar? Seu pai fazia isso toda hora. Chamava de gambiarra de emergência. Marta sorriu, lembrando. Ele dizia que mecânico de verdade não desiste, improvisa. Exatamente. Bruno hesitou. Isso é seguro? Por 50, 100 quilômetros? Sim. Seu Osvaldo já estava posicionando a abraçadeira. Depois disso, precisa trocar o tensor. Mas para o cara chegar em casa, resolve. Ricardo bufou. Gambiarra, claro. Favelização do meu carro. Marta o ignorou. Focou no trabalho. Seu Osvaldo segurou o tensor rachado na posição. Marta passou a abraçadeira por trás. Apertou. A peça estabilizou. Mais uma. Seu Osvaldo pediu. Segunda abraçadeira. Mesma técnica. O tensor ficou firme, improvisado, mas funcional. Marta testou com os dedos. Tá seguro. Agora ajusta a tensão da correia de novo. Ela ajustou. Conferiu 3 vezes. Pronto. Bruno inspecionou de perto. Cara,
Isso pode funcionar mesmo. Vai funcionar. Seu Osvaldo tinha certeza. Marta fechou o capô lentamente, limpou as mãos, guardou as ferramentas, cada peça no lugar certo. O kit fechou com o clique familiar. Ela ficou parada, olhando para o carro. Era agora. Ou funcionava. Ou ela tinha destruído um carro de 800 mil reais na frente de 50 pessoas. Não havia meio termo. Ricardo cruzou os braços. Vai ligar ou vai ficar aí parada? Marta pegou a chave que ele tinha deixado no painel. Entrou no carro, sentou no banco de couro, frio, caro. Respirou fundo 3 vezes, colocou a chave na ignição. Seu Osvaldo ao lado da janela. Pode ir. Bruno do outro lado. Sem medo. A plateia em silêncio absoluto. 50 pessoas. 100 olhos. 20 celulares. Todos gravando o momento. Marta virou a chave. O motor girou. Uma vez. 2. Pegou. O ronco suave e constante de um motor funcionando perfeitamente. Sem falhas. Sem ruídos estranhos. A plateia explodiu. Gritos. Palmas. Assovios. Ela conseguiu. Não acredito. Marta desligou o carro. Saiu devagar. As pernas bambas, mãos tremendo de adrenalina. Seu Osvaldo a abraçou forte. Você conseguiu, menina. Conseguiu. Bruno bateu palmas. Sincero. Impressionante. Realmente impressionante. A adolescente pulava com o celular. Viralizou. Isso já tem 200 compartilhamentos. Ricardo estava encostado no poste. Braços cruzados. Cara fechada. Ele não se aproximou. Não agradeceu. Seu Osvaldo virou para ele. E aí? Vai agradecer a moça? Ricardo deu de ombros. Funcionou, por enquanto. Como assim, por enquanto? Bruno franziu a testa. Gambiarra não é conserto. É improviso. Ricardo empurrou o poste. Qualquer um faz improviso. Marta sentiu a raiva subir de novo. Improviso que você não sabia fazer, porque eu não preciso. Ele caminhou até o carro. Passou a mão no capô. Gente como eu paga profissionais. A gente não precisa sujar a mão. Profissional que não resolveu. Seu Osvaldo apontou para Bruno. Sem ofensa. Sem ofensa recebida. Bruno concordou. Ricardo abriu a porta do carro. Entrou. Ligou o motor de novo, conferindo. Funcionava perfeitamente. Ele desligou. Saiu. Olhou para Marta. De cima a baixo. De novo. Teve sorte. Sorte? Marta não acreditou no que ouviu. Sorte. Ele repetiu. Firme. A peça era simples. O problema era óbvio. Qualquer mecânico de fim de semana faria o mesmo. A plateia vaiou. Ah, para! Alguém gritou. Ricardo ignorou. E outra coisa, ele apontou para o motor. Você colocou a braçadeira. Isso não é conserto profissional. Vou ter que levar na concessionária do mesmo jeito. Claro que vai. Marta manteve a calma. Eu disse desde o começo. É temporário, mas funciona. Então, eu não te devo nada. Silêncio pesado. Eu não pedi nada. Marta disse devagar. Ótimo, porque não vai receber. Ele entrou no carro de novo. Ajustou o retrovisor. Ah, e antes que eu esqueça, Ricardo baixou o vidro, pegou a carteira. Tirou outra nota de 50, jogou pela janela. A nota caiu aos pés de Marta. Pelo trabalho, acho justo. A plateia explodiu em revolta. Que absurdo! Ele não tem vergonha! Seu Osvaldo deu um passo à frente, furioso. Ricardo deu a partida. Obrigado pela colaboração. Ele ia embora, simplesmente ia embora, como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse invisível de novo. Mas Marta não ia deixar, não dessa vez. Almeida! Ela gritou o sobrenome dele. Ricardo pisou no freio. Virou devagar. O quê? Marta deu 3 passos. Parou na janela dele. Ricardo Almeida, dono da Almeida Incorporações. Ele piscou, surpreso que ela soubesse. E, 15 anos atrás, você teve um problema com uma oficina. O rosto dele mudou, sutilmente. Eu tenho problema com muita gente. Especifique. Oficina Mecânica Santos, Rua das Acácias, 247. O ar ficou eletricamente carregado. Ricardo não respondeu.
mas a mandíbula travou. Marta continuou. Voz firme agora. Você levou seu carro lá. Um BMW. Precisava trocar peças do motor. A plateia se aproximou, sentindo que algo grande estava vindo. Meu pai fez o serviço, usou peças originais. Você pagou em dinheiro. E? Ricardo tentou soar entediado, mas a voz saiu tensa. 3 meses depois você voltou. Disse que as peças eram falsificadas. Disse que meu pai tinha roubado você. Seu Osvaldo arregalou os olhos. Espera, você é filha do José? Bruno se aproximou mais. Ricardo soltou o volante. Passou a mão no rosto. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. Marta não desviou o olhar. Você processou ele. Acusou de estelionato. Espalhou que a oficina era desonesta. Muita gente processa muita gente. Isso não significa a oficina fechou em 2 meses. A voz dela subiu. Meu pai perdeu tudo. Clientes sumiram. Fornecedores cortaram crédito. Tudo por causa de uma mentira sua. A adolescente ainda gravava. Olhos arregalados. Ricardo tentou dar a partida. Marta segurou a chave. Tirou da ignição. Me devolve isso. Por que você fez aquilo? Me devolve! Responde! Ela gritou. Seu Osvaldo colocou a mão no ombro dela. Suave. Calma, menina. Marta respirou fundo. 3 vezes. Ricardo estendeu a mão. Ela devolveu a chave. Ele ia ligar de novo quando Bruno falou. Espera, eu lembro desse caso. Todo mundo virou. Você lembra? Ricardo ficou pálido. Lembro. Faz uns 15 anos mesmo. Rodou nos grupos de mecânicos. Bruno coçou a cabeça. O cara foi inocentado depois. Descobriram que as peças eram originais. Exato. Marta sentiu lágrimas de raiva. A perícia comprovou. As peças eram legítimas. Meu pai não roubou nada. Ricardo olhou para frente. Mãos no volante, brancas de tanta pressão. Ele foi inocentado. Marta continuou. Mas você nunca pediu desculpas. Nunca se retratou publicamente. Deixou a reputação dele destruída. A plateia murmurou, indignada agora. Isso é sacanagem. Que cara nojento. Seu Osvaldo balançou a cabeça. José era homem honesto, mais honesto que eu, que qualquer um aqui. Ele ficou doente. Marta limpou uma lágrima. Depressão, depois câncer. Morreu sem limpar o nome dele. Ricardo não olhava para ela, fixo no para-brisa. E você sabe o que é mais engraçado? Marta deu um passo atrás, voz tremendo. Eu ia ser engenheira, estava aprovada, tinha futuro. Pausa. Mas tive que largar tudo para pagar hospital. Virei faxineira para cuidar do homem que você destruiu. A adolescente chorava atrás do celular, ainda gravando. 50 pessoas em silêncio absoluto. Bruno baixou a cabeça. Seu Osvaldo fechou os olhos. Apertou o ombro de Marta. Ricardo finalmente falou, voz baixa. Eu não sabia que ele tinha morrido. Você não quis saber. Marta cuspiu as palavras. Você arruinou a vida dele e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Eu estava errado sobre as peças, admito. Mas eu não forcei ele a... A quê? Marta se inclinou na janela. A desistir, a definhar, a morrer se sentindo fracassado? Ricardo não respondeu. Você matou meu pai, Ricardo. Não com arma, não com violência, mas matou. A plateia estava dividida entre fúria e compaixão. Alguém fotografava a placa do carro. Outro já postava a história online. Ricardo ligou o motor. Mãos tremendo agora. Eu preciso ir. Pode ir. Marta se afastou. Mas agora todo mundo sabe quem você é. Ela apontou para os celulares. 20, 30, 40, todos gravando. Todos transmitindo ao vivo. Você humilhou a filha do homem que destruiu, e ela salvou você mesmo assim. Ricardo olhou ao redor, cercado por lentes, por testemunhas, por verdade. Ele engasgou alguma coisa. Não saiu. Pisou no acelerador. O carro saiu, rápido, desesperado. A plateia se abriu, deixou passar. E quando o carro virou a esquina, sumindo na noite, 50 pessoas explodiram em aplausos. Silêncio por 3 segundos. Então explodiu. Palmas,
Gritos, assovios. A adolescente pulou. Celular tremendo na mão. Gente, isso já tem 3.000 visualizações. 3.000! Um homem de boné tirou o chapéu. Colocou no peito. Moça, você é guerreira. A senhora das compras se aproximou. Olhos vermelhos. Seu pai está orgulhoso. Tenho certeza. Marta não conseguia falar. Apenas acenava. Agradecia. Seu Osvaldo a abraçou de novo. Mais apertado dessa vez. José criou uma leoa, não uma ovelha. Bruno guardou as ferramentas dele. Devagar. Você dá aula? Ele perguntou. Sério. Como? Aula? De diagnóstico. Eu quero aprender. Ele estendeu o cartão. Me liga, por favor. Marta pegou. Ainda processando. 3 pessoas vieram pedir foto. Ela aceitou. Constrangida. Sorrindo sem jeito. A adolescente gritava para o TikTok. 5.000! Isso vai viralizar pesado! Alguém já tinha criado o hashtag e listou a faxineira mecânica. Outro compartilhava em grupo de WhatsApp. Um terceiro mandava para jornal local. Essa história precisa sair em tudo quanto é lugar. A notícia se espalhava. Rápida. Incontrolável. Capturas de tela circulavam. Nome de Ricardo sendo exposto. Empresa dele sendo marcada com uma estrela nos comentários. Nunca mais faço negócio com esse homem. Que nojo de gente assim. A faxineira tem mais dignidade que ele. Um repórter freelancer apareceu correndo, câmera na mão. Moça, moça, posso fazer umas perguntas? Seu Osvaldo se colocou na frente. Ela acabou de passar por muita coisa. Respeita. O repórter recuou, mas ainda filmava de longe. Bruno olhou para Marta. Você vai ficar famosa, sabe disso, né? Eu não quero fama. Ela juntou as ferramentas, guardando no kit. Só queria que ele reconhecesse. Ele não reconheceu, seu Osvaldo disse. Mas todo mundo viu quem ele é e quem você é. A plateia começava a se dispersar, devagar. Mas antes, cada um vinha agradecer, cumprimentar, pedir bênção, como se ela tivesse feito algo extraordinário. Mas Marta não se sentia extraordinária. Sentia cansaço, alívio, dor. 15 anos desabando de uma vez. A adolescente veio por último. Desculpa por ter parado de gravar naquela hora, quando ele te humilhou. Tudo bem. Não tá. Eu devia ter te defendido, mas eu fiquei com medo. Marta tocou o ombro dela. Suave. Medo paralisa. Eu sei, mas você voltou a gravar, isso conta. A menina sorriu, olhos marejados. Você é minha heroína agora. Ela saiu correndo. De volta para os amigos. A rua estava voltando ao normal. Carros passando, vida seguindo. Mas algo tinha mudado. Ali, naquela esquina, uma faxineira tinha consertado mais que um motor. Tinha consertado um pedaço de si mesma e exposto uma verdade que estava enterrada há 15 anos. Seu Osvaldo ajudou Marta a juntar as últimas ferramentas. Vem, vamos tomar um café, por minha conta. Eu só quero ir para casa. Eu sei, mas você precisa respirar antes. Processa o que aconteceu. Ela ia recusar quando o celular dela vibrou. Número desconhecido. Atendeu hesitante. Alô? Marta dos Santos? Voz feminina. Profissional. Sim, eu sou doutora Carla Mendes, advogada. Vi o vídeo que está rodando. Aquele homem, Ricardo Almeida, destruiu a reputação do seu pai? Destruiu. Você tem provas? Documentos? Processos antigos? Marta pensou. Tenho. Guardei tudo. Ótimo, porque o que ele fez hoje foi difamação, na frente de testemunhas, filmado. A advogada fez uma pausa. E o que ele fez 15 anos atrás pode ser revisitado. Dano moral. Prescrição ainda não correu completamente, dependendo de quando seu pai faleceu. O coração de Marta acelerou. Eu não tenho dinheiro para advogado. Eu trabalho pro Bono em alguns casos. Esse é um deles. A voz ficou mais suave. Seu pai merece justiça, mesmo tarde. Marta cobriu a boca. Lágrimas finalmente caindo. Obrigada. Mal conseguiu falar. Me manda os documentos amanhã. Vamos conversar. Desligou. Seu Osvaldo tinha ouvido tudo. Sorria. Tá vendo? O universo cobra.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo chegava em casa. Mansão no bairro Nobre, garagem para 5 carros. Ele parou o carro, desligou, ficou sentado, mãos no volante, tremendo. O celular dele não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações, sócios da empresa, clientes, amigos, todos tinham visto. Uma mensagem do sócio majoritário: reunião emergencial amanhã, 8 horas, não falte. Outra de um cliente grande: cancelando o contrato, não fazemos negócio com gente assim. Comentários nas redes sociais da empresa: que vergonha, boicotem essa empresa, homem nojento. Ricardo jogou o celular no banco, cobriu o rosto com as mãos. Ele tinha pensado que ia embora, que ia esquecer, que nada ia acontecer. Mas a internet não esquece, e 50 testemunhas não mentem. Dentro de casa, a esposa esperava. Ricardo, o que aconteceu? Tá todo mundo me mandando um vídeo. Ele entrou, trancou a porta. Não respondeu. Foi direto para o escritório. Trancou de novo. Sentou na poltrona de couro. Olhou para os diplomas na parede. Os prêmios. As fotos com políticos. Tudo construído em cima de quantas mentiras. Quantos José dos Santos ele tinha destruído. O telefone fixo tocou. Ele não atendeu. Tocou de novo. De novo. De novo. Ricardo desligou da tomada. E ali, sozinho no escuro, o homem que tinha tudo começou a perder. Não de uma vez. Não dramaticamente, mas aos poucos. Como ferrugem. Contratos cancelados. Reputação manchada. Respeito destruído. E a imagem de uma faxineira consertando seu carro, provando que sabia mais que ele jamais saberia, gravada para sempre. Enquanto isso, Marta caminhava pela rua com seu Osvaldo, kit de ferramentas na mão, pesado, familiar. Ela olhou para o céu, estrelas começando a aparecer. Eu fiz, pai, sussurrou. Não foi do jeito que a gente sonhou, mas eu fiz. Seu Osvaldo ouviu, não comentou, apenas caminhou ao lado. 2 mecânicos, 2 gerações, uma história que finalmente tinha sido contada. E um motor que, contra todas as probabilidades, voltou a funcionar. Não apenas o motor do carro, mas o motor dentro de Marta, que tinha ficado parado por 15 anos e agora finalmente voltava à vida. Marta e seu Osvaldo sentaram num bar de esquina. 2 cervejas, um prato de batata frita. Ela não tocou na bebida, apenas olhava para as mãos. Você tá bem? Seu Osvaldo perguntou. Não sei, voz baixa, honesta. Eu sinto, tudo ao mesmo tempo. Raiva, alívio, tristeza. Ela finalmente pegou a garrafa, tomou de um gole. Meu pai não tá aqui para ver. Ele viu? Seu Osvaldo tocou o peito. De algum lugar ele viu. 3 pessoas entraram no bar. Reconheceram Marta. É ela, a moça do vídeo. Vieram cumprimentar, elogiar. Marta sorriu, agradeceu, mas estava exausta. Quando saíram, seu Osvaldo se inclinou. Amanhã você vai acordar famosa. Tá preparada? Não, ninguém tá. Ele terminou a cerveja. Mas você merece. Seu talento ficou escondido tempo demais. Talento não paga conta. Não, mas abre porta. Seu Osvaldo puxou um cartão do bolso. Esse é meu número. A oficina que eu tinha fechou, mas eu ainda conserto uns carros em casa. Frila, se você quiser ajuda, me liga. Marta guardou o cartão com cuidado. Obrigada, por tudo. Não me agradece. Agradece seu pai. Ele te preparou para esse momento. Eles ficaram mais 20 minutos, conversando sobre motores, sobre o passado, sobre José. Quando Marta saiu, já passava das 11. Pegou o ônibus. Sentou no fundo, o kit de ferramentas no colo, pesado, reconfortante. Uma notificação iluminou o celular dela. A advogada tinha mandado mensagem. O vídeo já tem 50 mil visualizações. Isso fortalece nosso caso. Descanse. Amanhã começamos. Marta desligou o celular, encostou a cabeça no vidro e, pela primeira vez em 15 anos, dormiu no ônibus sem medo de perder o ponto. 5 dias depois. Ricardo Almeida sentado numa sala de reunião.
6 sócios ao redor da mesa, caras fechadas. 3 contratos cancelados, o mais velho falava. 2 clientes exigindo reunião, a imprensa ligando toda hora. Ricardo olhava para a mesa. Entendo. Você vai ter que se afastar, temporariamente. Por quanto tempo? Até isso esquecer. Ricardo assentiu, levantou. Saiu sem falar mais nada. No estacionamento ele olhou para o carro. O mesmo que Marta tinha consertado. Funcionava perfeitamente. Como ela disse que funcionaria. Ele entrou, dirigiu para casa. E pela primeira vez em 35 anos, sentiu o gosto de consequência. Enquanto isso, Marta estava num prédio comercial. Sala ampla, mesa de vidro, vista para a cidade. Uma mulher de blazer sentou na frente dela. Marta dos Santos? Sim, Júlia Ramos, gerente de RH da Monte Cara Engenharia. Ela abriu uma pasta. Viu o vídeo, viu o que você fez. Impressionante. Marta mexeu na cadeira. Desconfortável. Obrigada. Você disse que foi aprovada em engenharia mecânica. Isso é verdade? É, mas não concluí. Só fiz um semestre. Júlia fez anotações. Temos um programa de capacitação interna. A gente contrata pessoas com potencial. Paga a faculdade. Em troca, você trabalha aqui enquanto estuda. O coração de Marta parou. Trabalhar? Como o quê? Assistente de engenharia. Começo, mas com carteira assinada. Plano de saúde. Vale alimentação. Júlia fechou a pasta. E depois que se formar, você vira engenheira júnior. Marta piscou rápido, segurando as lágrimas. Isso é... sério? Completamente. Você tem conhecimento prático que a maioria dos nossos engenheiros não tem. A gente quer isso. Júlia estendeu um papel. Essa é a proposta. Lê com calma. Me responde até sexta. Marta pegou. Mãos tremendo. Salário? 3.200. Mais benefícios. Mais faculdade paga. Era mais do que ela ganhava limpando 3 casas. Posso perguntar uma coisa? Marta olhou para cima. Claro. Porque eu? Por causa do vídeo. Júlia sorriu. O vídeo chamou atenção. Mas eu te chamei pelo que você fez. Você diagnosticou, improvisou, resolveu, sob pressão, sendo humilhada. Pausa. Isso é engenharia de verdade. Marta saiu da reunião flutuando. Pegou o metrô, sentou, leu a proposta 3 vezes. Não era sonho, era real. 3 semanas depois, Marta andava pela avenida principal, voltando do primeiro dia de trabalho. Uniforme novo, azul marinho. Nome bordado, Marta dos Santos, assistente de engenharia. Ela parou numa loja de eletrônicos. Viu uma cena pela vitrine. Um segurança seguindo uma mulher, jovem, negra, roupa simples. A mulher pegava um fone de ouvido. Olhando o preço, o segurança se aproximou. Moça, precisa de ajuda? Tom falso, acusatório. A mulher devolveu o produto, constrangida. Não, só estava olhando. Melhor olhar com as mãos para trás. Marta sentiu algo ferver. Entrou na loja, foi direto até eles. Com licença. O segurança virou. Pois não? Marta pegou o fone que a moça tinha devolvido. Ela estava olhando esse, né? Perguntou para a mulher. Tava, mas eu levo 2. Marta entregou o cartão de crédito para o vendedor. Um para mim, um para ela. A moça arregalou os olhos. Não precisa, moça, sério. Precisa sim. Marta olhou para o segurança, firme. E você? Você seguiu ela porque achou que ia roubar? Ele gaguejou. É protocolo. Protocolo é respeitar todo cliente igual, rico ou pobre, branco ou preto. Marta deu um passo. Eu já fui tratada que nem ela. Sei como dói. O vendedor voltou com a máquina. Marta passou o cartão, pegou as 2 caixas, entregou uma para a moça. Toma. E não abaixa a cabeça para ninguém, nunca. A mulher segurou a caixa, lágrimas escorrendo. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Marta sorriu. Só levanta a cabeça e lembra, seu valor não tá no que você tem, tá no que você é. Ela saiu da loja. O segurança ficou parado, envergonhado. A moça a seguiu até a rua. Moça, qual seu nome? Marta virou. Marta.
Marta dos Santos. Eu sou Jéssica. A moça apertou a mão dela. Eu nunca vou esquecer isso. Não esquece não. Marta tocou o ombro dela. E quando você puder, faz o mesmo por alguém. Jéssica acenou, sorrindo, e foi embora. Marta continuou caminhando. O sol se pondo, a cidade acendendo. Ela olhou para o uniforme, para o crachá. Não era engenheira ainda, mas estava no caminho. E mais importante que isso, ela não era mais a mulher que abaixava a cabeça. Era a mulher que consertava motores, que enfrentava injustiças, que honrava a memória do pai. Marta dos Santos não tinha mais medo, ela tinha propósito. E isso ninguém podia tirar. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu a luta da Marta, a injustiça, a vitória, deixa seu like aqui embaixo. Cada curtida me mostra que histórias assim, histórias reais de superação e dignidade, valem a pena ser contadas. Agora me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história? Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui. Sua cidade pode aparecer na próxima história. E se você acredita no poder de narrativas assim, se você quer continuar vendo histórias que emocionam, que provocam reflexão, que mostram que a dignidade vale mais que qualquer dinheiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse canal está só começando e cada nova inscrição é o combustível que me dá força e certeza para continuar trazendo essas histórias para você. Eu conto muito com a sua ajuda nessa jornada. Não vá embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas. Te prometo que você não vai se arrepender. Te encontro no próximo vídeo.